Bem-vindos de volta. Um jovem vive em uma bolha construída em seu quarto, completamente isolado do resto do mundo, até o dia em que precisa abandonar a segurança de sua casa e embarcar em uma jornada bizarra para encontrar a garota que ama. Hoje vamos recapitular a história do filme de 2001, Bubble Boy. Quando Jimmy Livingston nasceu, precisou ser hospitalizado porque não tinha imunidade, portanto, um único germe poderia matá-lo. Mas, aos 4 anos, ele pôde deixar o hospital e seus pais o levaram para casa. Sua mãe não permitia que nenhuma outra criança se aproximasse dele. O casal leva o menino diretamente para o quarto, onde haviam construído uma bolha para protegê-lo do mundo exterior. Acoplados à bolha havia 2 braços retráteis, que sua mãe usava para poder tocá-lo. Apesar de sua doença, Jimmy era uma criança feliz e grata pela sua família. A senhora Livingston era quem cortava o cabelo de Jimmy e lhe ensinava tudo o que ele sabia. A mulher chegava até a selecionar as revistas e os programas de TV que o jovem assistia. Os garotos da vizinhança ocasionalmente apareciam na janela para zombar do menino da bolha, mas sua mãe estava sempre lá para defendê-lo. Tudo que Jimmy tocava precisava passar primeiro pela câmara de descontaminação, incluindo os terríveis biscoitos à base de soja que sua mãe lhe dava para comer. Aos 16 anos, em vez de ganhar um carro como os adolescentes do bairro, Jimmy ganha uma guitarra elétrica e passa o dia inteiro tocando o instrumento. Um dia, uma nova família se muda para a vizinhança e Jimmy se apaixona por Chloe, sua vizinha. Nos anos seguintes, ele passaria horas limpando a janela só para poder espiar a garota. Após a aula, Chloe pega carona com seus colegas, que ficam surpresos ao descobrir que a jovem mora ao lado do menino da bolha. Eles contam alguns boatos que ouviram sobre Jimmy, e Chloe fica irritada ao escutar coisas ruins sobre o garoto. Ela desce do carro e caminha em direção à casa da família Livingston. Quando bate à porta, é recebida por Morton, e o homem permite que Chloe entre enquanto vai até a cozinha. A garota observa o enorme túnel de ar que atravessa a casa e decide segui-lo para ver o que há na outra ponta. Ela sobe as escadas e logo chega ao quarto de Jimmy. Em poucos segundos eles descobrem um interesse em comum, pois ambos amam Terra dos Perdidos. Enquanto conversam, Chloe descobre que o garoto toca guitarra e pergunta se ele pode ensiná-la. No dia seguinte, como prometido, a jovem retorna para que eles possam ensaiar juntos. A amizade cresce e todos os dias ela arruma um tempo para passar com Jimmy, mesmo com o garoto preso dentro da bolha. A mãe dele estava sempre por perto para ficar de olho nos dois. No Natal, Chloe lhe dá um porquinho da Índia, para que o jovem tivesse companhia mesmo quando ela não estivesse lá. Algumas semanas depois, à noite, Chloe entra pela janela de Jimmy carregando algumas cervejas. Era seu aniversário naquele dia, e a garota estava triste porque seu melhor amigo não foi à festa. Então decide levar a festa até ele. Chloe pretende beijá-lo e entra na câmara de descontaminação. No entanto, antes que possa entrar na bolha, a jovem acaba adormecendo. Meses depois, ela se forma no ensino médio e arruma um namorado idiota para acompanhá-la na formatura. Quando Mark entra no quarto de Jimmy, Chloe apresenta os dois e pede licença para ir ao banheiro. Enquanto isso, Mark acende um cigarro e quase destrói a bolha. Em seguida, a jovem retorna, e o menino da bolha observa os dois indo embora juntos. 2 anos depois, o casal ainda está junto. Mark insiste em apimentar a relação, mas Chloe diz que quer esperar até depois do casamento. Jimmy estava na janela e ouve toda a conversa. Quando compartilha sua angústia com a mãe, a mulher diz que tentou avisá-lo e afirma que todas as garotas irão deixá-lo um dia. A senhora Livingston continua dizendo que Chloe não amava. Ela apenas sentia pena dele, porque nenhuma mulher jamais se casaria com um cara que nem pode tocá-la. Alguns dias se passam e Chloe vai visitar o amigo. Ela aparece com novidades e conta que Mark a pediu em casamento. A cerimônia acontecerá no próximo sábado, em Niagara Falls. Como Jimmy é seu melhor amigo, Chloe pergunta se ele acha que Mark é a pessoa certa para ela. No entanto, o garoto se recusa a responder, e Chloe diz que fez algo para ele. Enquanto a jovem coloca a caixa na câmara de descontaminação, Jimmy devolve o porquinho da Índia e afirma que não o quer mais. Decepcionada, a garota vai embora e Jimmy vive o pior dia de sua vida. Quando finalmente toma coragem para abrir a caixa, encontra um globo feito por Chloe, com um bilhete dizendo que ela o ama. Arrependido do que fez, Jimmy passa horas construindo um traje de bolha para conseguir ir até Niagara Falls e impedir o casamento. Ele tem apenas 3 dias para chegar lá e seu traje precisa durar o caminho inteiro. No começo, o garoto tem dificuldade para andar com aquela coisa e rola escada abaixo. Seu próximo desafio é passar pela porta, mas, depois de algumas tentativas,
consegue cumprir a missão. Agora, pela primeira vez em muitos anos, Jimmy fica do lado de fora do seu quarto e aproveita para apreciar cada detalhe do mundo exterior. Em poucos minutos, aprende a andar com traje e corre até a rodoviária. Ele diz que precisa ir para Niagara Falls, e a atendente informa que a passagem custa $260. Como não tem dinheiro suficiente, Jimmy sai para tentar outro plano. Ao atravessar a rua, é atropelado por um ônibus amarelo. O motorista volta e um grupo de músicos vai verificar se o garoto está bem. Eles dizem que podem dar uma carona a Jimmy e cantam no veículo durante todo o caminho. Nesse momento, o garoto aproveita para comemorar com eles. Naquela manhã, quando a senhora Livingston vai levar o café para o filho, percebe que o garoto não está lá e fica desesperada. Enquanto isso, Jimmy descobre que aquelas pessoas que lhe davam carona não faziam parte de um grupo musical, mas de uma seita. Ao ouvir isso, os jovens se sentem ofendidos e abandonam Jimmy no meio do deserto. Depois de caminhar por algumas horas, ele se deita no chão para descansar e um abutre aparece para devorá-lo. O garoto tenta se livrar da ave, mas ela corre atrás dele. Enquanto Jimmy foge do animal, seus pais vão até a rodoviária. Depois de falar com o atendente, descobrem que o garoto estava indo para Las Vegas. Horas depois, o menino da bolha encontra um motoqueiro na estrada. O homem tentava consertar sua motocicleta e Jimmy consegue ajudá-lo. Em agradecimento, depois de ouvir a história do garoto que foi abandonado no deserto, Slim se oferece para levá-lo até Niagara Falls. Ele conta que, quando era mais jovem, se apaixonou por uma mulher cujo apelido era Wildfire. Porém, ela o deixou para se casar com um garotinho. Para evitar que a mesma coisa aconteça com Jimmy, eles sobem na moto e seguem caminho para Las Vegas. Em algum lugar remoto no meio do deserto, os jovens se reúnem com os outros membros da seita, e seu guia espiritual revela que estão ali para descobrir qual é a encarnação final do escolhido. Quando o homem remove o lenço da pedra, todos descobrem que o escolhido é um garoto cercado por um brilho de vidro. Nesse instante, os malucos acreditam que seu líder estava se referindo a Jimmy, o jovem que eles expulsaram do ônibus. Ao chegar em Las Vegas, a dupla decide parar nos cassinos, e o menino da bolha vive coisas que nunca imaginou. Durante um show, ele é passado de mão em mão pela plateia. Depois, Slim o leva para jogar nas máquinas caça-níqueis. Nesse momento, ele percebe que desperdiçou a noite inteira naquele lugar, mas o motoqueiro se recusa a ir embora sem antes conseguir algum dinheiro. Assim, Jimmy pega a scooter que ganhou em um jogo de azar e continua sua jornada sem nem se despedir de Slim. Mais tarde, enquanto o motoqueiro procura um novo amigo, ele se depara com os jovens que haviam abandonado Jimmy no deserto e vai atrás deles. Porém, antes de fugir, os membros da seita destroem a motocicleta do homem e vão embora. Logo em seguida, os pais do garoto chegam a Las Vegas e saem pelas ruas à sua procura. Enquanto Morton dirige, sua esposa avista Jimmy. Desesperada, a mulher pega o volante e para o carro na frente do garoto. Com a colisão, Jimmy acaba sendo arremessado para dentro de um vagão de trem. Quando dá por si, percebe que o vagão está cheio de criaturas horrendas que fazem parte de uma trupe de circo e são responsáveis por um show de horrores. Um dos aberrações aconselha o garoto a cair fora dali, pois, se o Dr. Freak o encontrar naquele vagão, vai querer incorporá-lo ao elenco. Então a porta se abre e o doutor aparece. Jimmy fica surpreso ao descobrir que o homem malvado de quem tanto ouviu falar é um anão. Irritado ao ver os jovens zombando de sua altura, o anão começa a atacá-lo com um pedaço de madeira. Ele ordena que Jimmy volte para o vagão para ser parte do show de aberrações, mas o garoto se recusa, e o Dr. Freak o ataca. O homem entrega seu cartão ao menino da bolha, e em seguida, é arremessado para fora. Ao ver o anão caído no chão, os Freaks pensam que ele está morto e decidem seguir Jimmy. No entanto, o garoto diz que precisa ir sozinho e entra em um restaurante de beira de estrada para pedir carona. Ao chegar ao local, percebe que alguns homens estão humilhando um indiano por causa de sua religião e tenta intervir. O xerife então pergunta por que Jimmy está dentro daquela bolha, e o garoto revela que não tem imunidade. Ao ouvir isso, aquele bando de ignorantes foge do local acreditando que imunidade seja uma doença contagiosa. Enquanto todos correm para fora do estabelecimento, uma lâmpada cai no chão e se quebra, iniciando um incêndio. Tentando escapar, Jimmy é salvo por Push Pop, e os dois fogem em um caminhão de sorvete e cure. Depois que saem da cidade, todo o lugar explode. Horas depois, os pais do garoto finalmente encontram o trem, mas o Dr. Freak informa que ele fugiu e estava a caminho de Niagara Falls. Enquanto conversam, os Freaks roubam o carro do casal e vão atrás de Jimmy. Enquanto Push Pop dirige,
O menino da bolha dorme ao seu lado e tem um pesadelo bizarro. Ele sonha que Chloe foi devorada por um dinossauro de Terra dos Perdidos e que Mark consegue salvá-la. Quando está prestes a ser devorado em seu sonho, o jovem acorda gritando. Nesse momento, o indiano se assusta e acaba atropelando uma vaca. O problema é que, em sua religião, o hinduísmo, a vaca é um animal sagrado. Jimmy tenta animá-lo, mas acaba piorando a situação. O homem então entrega um picolé ao garoto e pede que ele vá embora. No caminho, o jovem devora o sorvete e descobre que aquela é a melhor comida que existe. Como o carro do casal havia sido roubado, o anão decide ajudá-los a roubar um caminhão, com a condição de que o levem junto para recuperar seus freaks. Enquanto Push Pop faz suas orações em honra à vaca morta, um caminhão aparece e estraçalha o corpo do animal. Os motoqueiros aparecem logo depois, e Slim pergunta se ele viu um ônibus amarelo cheio de jovens passando por ali. O homem afirma que nenhum ônibus amarelo passou, e os motoqueiros decidem ficar para tomar sorvete. Enquanto estão comendo, o veículo aparece e destrói todas as motos. Nesse momento, Chloe já está se preparando para a cerimônia e conversa sobre Jimmy com sua futura cunhada. A jovem mostra estar insegura quanto ao casamento e revela que tem sentimentos amorosos pelo amigo. No entanto, a cunhada afirma que Chloe fez a escolha certa ao decidir se casar com Mark. Ao chegar à cidade seguinte, Jimmy encontra um taxista e o homem informa que vai cobrar $500 para levá-lo até as cataratas. Por sorte, há um prêmio de $500 em jogo no bar ao lado. Porém, para receber o dinheiro, ele terá que competir em um ringue com duas mulheres em uma banheira cheia de tinta. Minutos depois, ele sai do bar com o dinheiro na mão, mas é abordado pelos membros da seita, que tentam sequestrá-lo. Nesse instante, os freaks aparecem. Eles veem um amigo sendo levado e correm para resgatá-lo. Para se infiltrar, o grupo coloca o mesmo uniforme que os jovens estavam usando e, enquanto resgatam Jimmy, são abordados pelos motoqueiros, que usam um caminhão de sorvete para chegar ao local. Enquanto os três grupos brigam entre si, Jimmy corre até o táxi e pede para Papi arrancar com o carro. No caminho, o velho diz que a última vez que se meteu em uma confusão daquelas foi por causa de uma mulher, 86 anos atrás. Seu irmão gêmeo, Pip, roubou sua esposa chinesa, Poon, e a levou para o Texas. Desde então, Papi nunca mais os viu. Durante a longa viagem, Jimmy acaba dormindo. Quando acorda, tenta conversar com o velho, mas, embora seus olhos estejam bem abertos, o homem não responde. O menino da bolha entra em desespero, acreditando que Papi morreu ao volante. Ao olhar para frente, o jovem percebe que estão chegando ao fim da estrada e se levanta para pular do veículo. Porém, o velho faz uma curva brusca e acaba arremessando Jimmy contra um outdoor. O garoto vai parar em um depósito de cerveja e usa o telefone para ligar para Chloe. No entanto, quem atende é Mark, seu noivo. Ao ouvir a voz de Jimmy, ele pede que o garoto volte para Paudali e os deixe em paz. Desapontado por não conseguir falar com a garota, Jimmy decide ligar para o Dr. Freak. Ao ouvir a voz do filho, a senhora Livingston pega o telefone e pergunta onde Jimmy está. Agora que conseguiram localizar o garoto, eles não precisam mais do anão e decidem jogá-lo na estrada. Enquanto espera pela mãe, o jovem decide pegar uma cerveja e acaba derrubando todas as latas do refrigerador. Em seguida, Jimmy vai até a atendente e pergunta se pode levar a bebida sem pagar, porque não tem dinheiro e aquela é a cerveja favorita da garota que ele ama. A mulher permite que ele leve a bebida e, quando ele sai, ela continua o roubo. Do lado de fora, o garoto dá o primeiro gole na cerveja e desmaia. Nesse momento, seus pais aparecem, e sua mãe pede a Morton que o leve até o carro enquanto ela vai ao banheiro. Ao ver a tristeza no rosto do filho, o homem destranca a porta do veículo e permite que o jovem continue sua missão. Quando a mulher volta e vê Jimmy fugindo, ordena que Morton vá atrás dele. Então, os jovens da seita aparecem junto com os freaks e os motoqueiros. Agora todos estão perseguindo Jimmy ao mesmo tempo. Para escapar, o garoto decide pegar carona em um avião que está decolando. Minutos depois, ele descobre que quem está pilotando a aeronave é Pip, o irmão gêmeo de Papi. Enquanto isso, todos os veículos colidem entre si e a senhora Livingston avista Slim, que a reconhece como Wildfire. Poucos minutos depois, a dupla chega ao destino final e, justamente quando sobrevoam as cataratas, quase sofrem um acidente. Porém, Pip consegue fazer o avião decolar novamente, e Jimmy acaba caindo na água. Ele desce a queda de água e consegue chegar à superfície. Nessa altura, a cerimônia já está em andamento e o casal recita seus votos de casamento.
Quando perguntam a Chloe se ela aceita Mark como marido, a jovem não consegue dizer sim. Em vez disso, fica em silêncio, o que permite que Jimmy chegue a tempo de impedir o casamento. Ao ver o amigo, a garota fica extremamente feliz, mas Mark fica furioso. Ele manda Jimmy ir embora, mas o garoto está determinado a falar com Chloe. Jimmy abre sua bolha e declara que prefere passar um minuto nos braços da mulher que ama do que a vida inteira sabendo que não fez isso. Em seguida, o jovem pergunta se pode beijar a noiva, e eles têm seu primeiro e último beijo. Depois de dizer que ama Chloe, Jimmy cai no chão, e sua mãe aparece gritando na janela da igreja. A noiva tenta reanimá-lo e afirma que sempre o amou. A senhora Livingston logo entra com o marido e, atrás deles, estão todas as pessoas que o garoto conheceu em sua aventura até Niagara Falls. Ao encontrarem um menino aparentemente morto, todos ficam arrasados, mas Morton pede que a esposa conte a verdade ao filho. A mulher afirma que, aos 4 anos, Jimmy desenvolveu imunidade, mas, para mantê-lo seguro, ela o enganou, para poder mantê-lo sob sua vigilância todos esses anos. Ao ouvir isso, o jovem sente uma mistura de raiva e tristeza, mas, no fim, perdoa a mãe e afirma que ainda a ama. O casal se abraça e sai da igreja de mãos dadas. Meses depois, eles comemoram seu próprio casamento, ao qual comparecem Push Pop e seus novos seguidores. Além disso, Dr. Freak, os Freaks e os motoqueiros também estão presentes para celebrar com os jovens. Até Slim passou a fazer parte da família de Jimmy, juntando-se aos seus pais. Quando estão prestes a partir para a lua de mel, o casal é levado por Pippi, Papi e Pom, que, depois de anos, decidiram fazer as pazes. Esse foi o final feliz para o menino da bolha e seus amigos. E então, o que você achou desse filme? Deixe nos comentários abaixo e, se gostou do vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Até a próxima e obrigado por assistir.